Ó, a gente comentou aqui sobre Flamengo e São Paulo, o duelo que está por vir aí na Copa do Brasil. Já nesta quarta-feira, o horário não foi definido ainda, mas já nesta quarta-feira tem São Paulo e Flamengo, né? Semifinal aí, jogo importante, duas camisas pesadas do futebol brasileiro. E aqui todo mundo concorda. Fiz a pergunta pro Mauro César, né? O Vanderlei Nogueira também tocou. Acho que Mauro Betting e Vampeta também concordam de que o Flamengo é o grande favorito para passar pelo São Paulo e também o grande favorito para levar a Copa do Brasil nesse ano de 2022. Mas e agora, nesse final de semana? Domingo, para mim, o jogo do campeonato, tá? O grande jogo do campeonato, o mais aguardado, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Dá para cravar favorito ou não, Mauro Betting? Não dá. O Palmeiras é um desempenho impressionante em toda a temporada, são apenas 5 derrotas, as últimas 2 no Palestra Itália. Uma pro Chelsea? No Allianz Parque. Agora tirando as últimas. Não, com certeza, né? É o nível, né? Que dessas 5, uma é pro Chelsea. Uma pro Chelsea no final de Mundial. 2 pro São Paulo. 2 pro São Paulo. Uma pro Atlético Paranaense, do Felipão, e pro Ceará do Dorival Júnior. Exato, né? Com o Dorival Júnior na primeira rodada e É. até poderia ter sido mais. Foi a melhor partida do Ceará, né? Assim, o Palmeiras segue uma sequência impressionante, invicto fora de casa. Não significa dizer, joga melhor fora de casa do que em casa. Não, é uma coincidência, né? Até porque não eram as equipes titulares no Palmeiras Atlético Paranaense, no Paulista. Depois da final do Paulista, o Palmeiras talvez estava um pouco desmobilizado depois da virada fantástica contra o São Paulo e perdeu mas enormes méritos do Ceará do próprio Dorival Júnior. É aquela coisa de modo simplista. Se o Palmeiras vence o Flamengo domingo no Allianz Parque, ele abre 12 pontos. Aí é muito difícil, até porque vai faltar esse confronto direto. Se o Flamengo vence o Palmeiras no Allianz Parque, onde não perde desde 17, né? Isso. Reabre um campeonato que já está aberto e aproxima ainda mais com a força da cavalaria principal e até a não cavalaria do Flamengo, como a gente tem falado do time B do Flamengo. E se empata, segue mais ou menos a mesma coisa, mas com uma vantagem para o Palmeiras se houver um empate domingo no Allianz Parque, porque já não tem o confronto direto com o Flamengo. E é uma distância ainda bastante considerável de 9 pontos. Assim, se o Palmeiras vence, é claro que encaminha muito o título, porque ninguém está jogando nem perto do que está jogando o Flamengo e a eficiência, se não dos desempenhos, dos resultados do Palmeiras no Brasileirão, né? Agora, o empate, que é meu palpite, para deixar muito claro, até porque é Morubete, quando tem um grande jogo como esse, é 2-2 fácil, né? E vai ser um jogo maravilhoso. O Flamengo não toma gol, o Palmeiras também dificilmente toma, mas é tanta qualidade de lado a lado. E no momento que o Flamengo está melhor, mesmo na casa do adversário, precisando vencer, que eu acho que vamos ficar no 2-2, o que de coração para mim vai estar ótimo. Ô Vamp, você acha que o Palmeiras briga pelo empate contra o Flamengo em casa? Eu acho que a Abel não vai se abrir, não. No estádio lotado, tudo. Aí sim, aí vai ser o Abel fechadinho. Aí é uma cabeça fria. Isso vai dar um erro do Flamengo. Você acha que ele vai se atirar de peito aberto, de corpo e alma? Com a vantagem que tem. Com a vantagem, ele vai tentar segurar o máximo. O Flamengo vai sair pro jogo. E aí... A bola vai ser mais do Flamengo muito. Do começo do jogo até ser um gol, tal, de sair. Saída do Rafael Veiga. Não vai se expor. Não vai se expor. E pra você, Mauro César? E o torcedor do Palmeiras vai entender também. Aguardemos. Não, e empate no caso do Palmeiras é bom. Não, o torcedor do Palmeiras não vai cobrar. Tem a vantagem que joga. Se o Palmeiras não serve pra atacar, o torcedor... se perguntasse pro torcedor do Palmeiras, não tem um jogo que é um ponto, tá fechado. Sim. Manter a vantagem, 9 pontos. Eu tô fechando, já que perguntado, pra mim, 2-2 tá maravilhoso. Vai dar jogo. E pra você, Mauro César, tem favorito ou não? Eu penso diferente. Se eu fosse Palmeiras, eu ia querer ganhar o jogo. Não, você vai querer ganhar, é claro. Não, mas... o Vampeta tá falando de fazer uma coisa no empate. Eu não faria acordo com nada. Se eu tenho o time do Palmeiras, eu vou enfrentar o Flamengo em casa, eu vou pra dentro do Flamengo, eu vou querer ganhar. Não importa se eu vou jogar fechado, reativo, no contra-ataque, pressionando saída de bola, mas vou buscar a vitória. Não me acomodaria com o empate, não. Acho que isso, se o Palmeiras tivesse um time fraco, e circunstancialmente tivesse na ponta da tabela, um time que fosse assim, meio com um franco atirador, mas não é o caso, né? Mas assim, a tendência sempre é essa, né? Esses confrontos pela característica dos times e até dos treinadores, né? O Palmeiras vai jogar esperando mais, a não ser que tome um gol, aí vai sair pro jogo. Se tomar um gol, tiver 0-0, tiver 1-1, vai jogar defensivamente, tentando... pode pressionar em algum momento, subir um pouquinho a marcação no começo, fazer uma blitz inicial, pode acontecer. Mas fora isso, acho que a tendência é essa mesmo. Acho que é um roteiro mais ou menos previsível desse jogo, pelo menos para o plano inicial. Depois não, um gol ou outro muda o comportamento dos times, o que é compreensível, né? E para você, Vanderlei? Antes da bola rolar, a gente está falando tudo isso, né? Antes da bola rolar, eu entendo que o Flamengo vai buscar mais o gol. Uhum. Né? E o Palmeiras tem condições, claro, de chegar e ganhar o jogo. Tem condições de contra-golpear. Como é que é? Pega ratão, né? Pega ratão. Então, eu acho que a volúpia vai ser maior por parte do Flamengo.
Eu acho que ele vai chegar mais ao gol do Palmeiras. Pela situação toda. Por característica do time do Dorival também. E além da característica, é da situação toda. É isso Precisa aí. ganhar. Porque não adianta ganhar na quarta próxima rodada do Nogueirópolis. Esse é o jogo pro Flamengo. Porque dos outros, possivelmente, tudo leva a crer que não será fácil esse Flamengo perder alguma partida. Mesmo. Né? Não será fácil. Pode perder, mas não será fácil. Esse é o jogo para ganhar. Porque é o grandão, é aquele que está na liderança, que está numa fase ótima também. Então eu acho que o Flamengo vai chegar mais próximo do gol. Se vai fazer, já aconteceu em jogo recente, chegou muitas vezes e não conseguiu fazer. Vale aguardar. A conferir, esse é um jogo. A gente segue com o nosso Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, falando do jogo desse domingo. Não apenas o jogo, mas sim a grande partida, né? Alguns já chamam até, estava aqui no nosso GC, né? Final antecipada, será? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Hoje a vantagem é de 9 pontos, pode cair para 6 nesse confronto direto, ou se o Palmeiras bater o Flamengo no Allianz Parque, a vantagem sobe para 12 pontos, e aí seria muito difícil, né? Pela regularidade que a gente trouxe aqui, os números, né, que a gente acabou trazendo nesse bate-pronto da Jovem Pan. Mas o retrospecto do Flamengo no Allianz Parque é um negócio, assim, impressionante. A última vitória do Palmeiras contra o Flamengo jogando na sua arena aconteceu lá em 2017, 2-0, 2 gols marcados pelo Daverson, e de lá pra cá o Palmeiras nunca mais derrotou o Flamengo jogando no Allianz Parque. Lembro aqui de 2 vitórias emblemáticas, 3, tá? 3 para ser exato. 3-1, Palmeiras e Flamengo. Jorge Jesus acaba demitindo o Mano Menezes. Vou lembrar também, na pandemia, um pouco depois do retorno do futebol, né? O Flamengo com o time todo remendado, mais de 20 jogadores com Covid, né? Chamou sócio do clube para jogar, chamou jogador da base para jogar e empatou com o Palmeiras completo. Palmeiras, à época, dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, 1-1. E na temporada passada, Pedro e Michael eram reservas do Flamengo. Foram no Allianz Parque, decidiram a parada, 3-1 também para o Flamengo, um jogaço do Michael, um jogaço do Pedro. Hoje o Pedro tem a condição de titular dessa equipe do Flamengo, que volta ao Allianz Parque, né? O foco está todo voltado para o jogo desse domingo. Flávio Prado, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. E aí, qual a análise que você faz desse Flamengo e Palmeiras? Seria uma final antecipada de Campeonato Brasileiro, Flávio? Depende do resultado. Se o Palmeiras ganhar, sim, acabou o campeonato. Para mim é impossível tirar 12 pontos de diferença do Palmeiras, e acho que o único adversário que o Palmeiras tem de fato é o Flamengo. Então, se o Palmeiras ganhar, acabou. Se o Flamengo ganhar, não vai ser uma final antecipada, porque não quer dizer que o Flamengo vai conseguir chegar no Palmeiras, mas o campeonato vai ficar mais parelho. Até um empate é um ótimo resultado para o Palmeiras. Ele se livra do grande adversário e ele fica com os 9 pontos de vantagem. Verdade. Então, o resultado que não termina o campeonato, no meu modo de entender, é a vitória do Flamengo. O empate deixa quase tudo resolvido, e a vitória do Palmeiras aí já pode, para mim, já pode até entregar a taça. Podia até trazer a taça lá e já deixar, já dá volta olímpica. Não tem como perder. Mauro Betting vai comprar a faixa de campeão, né? Não tem como tirar 12 pontos do time do Palmeiras, time bem estruturado, toma poucos gols, perde muito pouco, né? Então o Flamengo, para mim, eu não sei que time o Flamengo vai colocar em campo, mas se o Flamengo quer brigar por Campeonato Brasileiro, esse é o jogo, ele tem que ganhar esse jogo. O Mauro César trouxe aqui a informação de que o Flamengo vai com força máxima, com aquilo que tem de melhor para esse jogo. Lógico, né? E tem que entrar com os melhores, claro, né? Claro, vale muita coisa. Não, porque a gente não sabe o que vai acontecer nas Copas, né? Eu acho que o Flamengo na Copa do Brasil, pelo que se desenha, é favoritíssimo. Favoritíssimo. Eu acho que ele é muito melhor que os outros 3. Na Copa Libertadores, a probabilidade dele chegar à final também é muito grande. Mas por que você vai abrir mão do Campeonato Brasileiro? Com o elenco que o Flamengo tem, né? Com o grupo de jogadores que o Flamengo tem, dá para levar... Estamos de volta no rádio, tá? Desculpa te interromper, Flávio. Estamos de volta na rádio Jovem Pan com Bate Pronto. Flávio aqui falando de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Ei, o nosso time tá de folga. Aquela mala, nós estamos de folga dele, né? Aquela mala, estamos de volta, tranquilo. E que vive falando da história do Bragantino, né? Exatamente. Todo programa ele mexe nessa história com você. Meio chucrinho, né? Ele não entendeu até agora, mas eu entendo isso. Você estava falando, né, que o Flamengo precisa entrar com o time titular. Eu faria isso. Ou nada para enfrentar a equipe do Palmeiras, que a gente sabe tem uma regularidade impressionante, né? Não é um time que costuma perder com muita frequência, né? Então é tudo ou nada. O Palmeiras perdeu esse ano? 5.
Então. Perdeu para o Chelsea, Mundial de Clubes, perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro para o Ceará, conta, né? Atlético Paranaense e aqueles 2 jogos contra o São Paulo, né? Perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil 1-0 e perdeu naquele primeiro jogo da final do Campeonato Paulista por 3-1. Com tudo que a gente possa falar, o Palmeiras começou mais cedo, corre o risco de virar o fio, é uma possibilidade, não sei. Não sei se isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. Mas ainda assim, imaginar que alguém vai tirar 12 pontos do Palmeiras... Esquece. E o nosso velho Vamp aqui acabou de falar o seguinte, que a gente conhece o Abel Ferreira, tá, a maneira de jogar, quase 2 anos aqui no futebol brasileiro, um trabalho já longevo com a equipe do Palmeiras. E pro Vamp, ele falou o seguinte, ó, não vou me surpreender se o Abel Ferreira jogar fechadinho, buscando o empate, mesmo que jogando em casa. Você concorda? E você jogaria pelo empate se fosse o Palmeiras? Eu acho que o empate é uma opção boa, interessante. Interessante porque você mantém os 9 pontos, né? 12 você ganha o campeonato, com 9 você dá um passo enorme, gigantesco. Que, de novo, eu só vejo o Flamengo como adversário do Palmeiras. O outro seria o Atlético Mineiro, mas está muito longe dos outros. Você vê o Corinthians, você vê um Fluminense. Esse time tem condição de chegar no Palmeiras? Não acredito, não acredito. Então o adversário é o Flamengo. É o Flamengo. Se ele não perder do Flamengo, se ele mantiver essa mesma distância do Flamengo, nós vamos entrar, essa é a 3ª ou 4ª rodada do campeonato? Do segundo turno. Quarta rodada. Ficarão faltando 15 jogos. Sim. O Palmeiras perdeu 5 anos inteiros. Vamos imaginar que ele vai perder uma diferença de 9 pontos. Difícil, né? Difícil. Não é fácil, mas também é aquela coisa. O empate é bom pro Palmeiras, mas se conseguisse arriscar um pouquinho, achar um gol e tal, pode acabar Eu acho que o definindo Flamengo o campeonato. tem que se arriscar mais. Na minha cabeça, o Flamengo tem que correr mais riscos. Pela situação dele, o Flamengo tem que... Sim, se for o caso, se ele quiser mesmo brigar pelo campeonato, vai chegar um momento do jogo que ele vai ter que correr risco. Senão, ele vai entregar o campeonato pro Palmeiras. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Essa situação aí, jogaço de bola nesse domingo, Palmeiras e Flamengo. Você brigaria pelo empate, mesmo jogando no Allianz Parque? Bom, boa tarde a todos. O empate é melhor para o Palmeiras, sem dúvida, né? Pela matemática, ele manteria 9 pontos, ele tiraria o confronto direto do Flamengo, não teria mais esse confronto direto com uma vantagem de 9 pontos, que é uma vantagem importante, uma vantagem considerável. Eu acho que no jogo aí também é muito, não só pela matemática, mas pela característica dos times. O Flamengo é um time que ele se impõe, independente de onde ele esteja, até pela característica dos jogadores também, né? O Flamengo é um time que tenta jogar, mas eu não acho que o Palmeiras vai ficar todo atrás, mas o que eu imagino do jogo é um Flamengo, posse de bola, que é um dado só, não é uma coisa que vai decidir o jogo, é um dado. Eu acho que o Flamengo vai ter mais a bola que o Palmeiras. Pela característica também, não só pela necessidade matemática ali, mas pela característica. Acho que a bola vai ficar mais com o time do Flamengo do que com o Palmeiras. O Palmeiras, eu não acho que ele vai ficar todo encolhido, todo fechado, até porque tem um ótimo time e o time cresceu bastante ofensivamente nessa última temporada. Mas eu acho que o Palmeiras ele vai tentar um jogo mais direto, quando roubar a bola, acelerar. Acho que o Palmeiras vai tentar marcar muito saída de bola. Isso acho que ele vai fazer. O Flamengo tem mais essa característica de rodar a bola, de tocar a bola, de tentar ditar o ritmo do jogo. O Palmeiras é um time mais direto, mais vertical. Então eu não acho que o Palmeiras vai jogar retrancado, mas aí é característica. Um é um time que gosta mais de trabalhar a bola, o outro é um time mais que rouba, acelera e quer chegar mais rápido no gol. Então também por características acho que vai ser assim, mas eu acho que em vários momentos o Palmeiras vai tentar pressionar a saída de bola do Flamengo, tentar dificultar, forçar uma bola longa do Flamengo para recuperar ou roubar a bola, como até aconteceu na final da Libertadores, mas o Flamengo deve ter mais a bola até pelos jogadores que tem, pela maneira como joga. Palmeiras e Flamengo, nos últimos 11 confrontos entre as equipes, foram 5 vitórias do Flamengo, 5 empates e apenas uma vitória do Palmeiras, e a única vitória do Palmeiras aconteceu justamente na última edição, a final da Copa Libertadores da América lá em Montevidéu, no Uruguai. E o Palmeiras não vence o Flamengo desde 2017 pelo Campeonato Brasileiro, o jogo que eu citei aqui, aqueles 2-0 no Allianz Parque, 2 gols marcados pelo Daverson. São 4 jogos do Verdão sem vencer o rubro-negro na própria casa. Então são estatísticas aqui, números, enfim, curiosidades desse duelo, né? O retrospecto mais recente coloca o Flamengo em vantagem, né? Pelo menos nesse retrospecto aqui. Eu vi um meme, eu achei, não foi eu que fiz, mas eu achei engraçado, do Andréas Pereira e o Daverson, né? Andréas Pereira falhou na final da Libertadores, está jogando na Premier League.
Daverson fez o gol da Libertadores, está jogando no Cuiabá. Quer dizer, é uma injustiça da vida, né? Não é? Né? É muito injusto, né? Mas são coisas que acontecem, não tem jeito. Isso é verdade, né? Os dois acabaram saindo dos clubes na mesma época, né? Exatamente. No mesmo dia. Eu acho que o André se despediu, sei lá, no dia 31, o Daverson se despediu no dia 1º. Foi um negócio assim, né? E cada um tomou o seu rumo. O Andrés foi para a Premier League, né? Retornou ao futebol inglês, e o Daverson acho que ficou um mês ou 2, né? Afastado dos gramados até receber o convite, a oportunidade de defender as cores do Cuiabá. Falando aqui, portanto, de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, Mauro César Pereira, esse confronto aí dos técnicos, né? Dorival Júnior versus Abel Ferreira. Você acha que o Dorival pode surpreender assim como ele fez com aquele Ceará logo na estreia do Campeonato Brasileiro? Aliás, foi um jogaço de bola, e ali o Ceará, a época dirigido pelo Dorival Júnior, arrancou pontos desse Palmeiras jogando no Allianz Parque, Mauro. Foi até um jogo que o Ceará teve muitas oportunidades de gol, né? Mas o Ceará estava à frente do placar, o Palmeiras saiu mais para o jogo, né? Foi criada ali uma outra situação. Eu acho que assim, a situação do Palmeiras ela é muito boa, 9 pontos de frente. Em tese, permitiria o Palmeiras até arriscar mais. Porque está muito tranquilo, você tem 9 pontos de vantagem, mas não vai fazer. Duvido que faça, acho que vai jogar super cauteloso, vai jogar pelo empate, vai buscar a vitória, claro, em alguns momentos, mas vai encarar o empate como algo muito positivo. E a tendência é o jogo começar pautado com a bola sendo do Flamengo, o Flamengo atacando mais e o Palmeiras tentando se defender, tentando contra-atacar, salvo um momento ou outro que suba um pouquinho ali a marcação, aperte um pouco a saída de bola, circunstancialmente, talvez uma pressão inicial, né, jogando em casa, primeiros minutos da partida, algo assim. Não acho que vai ser muito diferente. Agora é diferente do Dorival com o Ceará e agora com o Flamengo, são times bem diferentes. E o Flamengo, se jogar completo, é um time muito mais de imposição do seu estilo, né, de ter a bola e jogar dentro do campo do adversário e tentar dar as cartas. E acho que vai ser mais ou menos assim. Pode ser que o jogo não comece assim e depois se transforme. Quanto o Corinthians, por exemplo, na Libertadores, no primeiro jogo, o Corinthians até conseguiu fazer ali uma pressãozinha inicial, conseguiu neutralizar as ações do Flamengo até metade ali do primeiro tempo. Aí, em dado momento, começou a aparecer espaço, o Arrascaeta começou a se apresentar para o jogo e o Flamengo dominou completamente. O 2-0 foi até um placar pequeno. Mas o Palmeiras é um time mais competitivo que o Corinthians, evidentemente, é um time mais difícil de ser batido, né? É um time que tem mais estrutura, mais tempo de jogo coletivo, né? A grande questão que eu acho, do ponto de vista do Palmeiras, é que eu acho que o Palmeiras não tem feito bons jogos. O Palmeiras tem conseguido resultados, mas não vive o seu melhor momento na temporada. Já fez jogos melhores, teve momentos melhores na última temporada. O próprio jogo contra o Corinthians, a vitória veio circunstancialmente de uma falha dupla, né? Do Fagner, no início da jogada, e depois do Rony, né? Que botou a bola para dentro do próprio gol. Então, assim, acho que o Palmeiras, para enfrentar o Flamengo, se o Flamengo jogar bem, o Palmeiras vai ter que jogar bem também. Não dá para jogar a bola que jogou contra o América Mineiro, contra o Cuiabá, contra o Corinthians mesmo, contra o Atlético no primeiro tempo do Belo Horizonte foi muito fraca a atuação do Palmeiras, depois o segundo tempo melhorou, foi até buscar o empate. Eu acho que tem isso também. O jogo aqui em São Paulo acho que não dá muito para usar como referência, porque foi um jogo atípico com uma expulsão ainda no primeiro tempo, aí muda completamente. E também um jogo eliminatório, você está pensando ali em classificação, então é outra história, é outro comportamento, o time teve que mudar e a sua postura. Mas acho que se o Flamengo fizer um bom jogo, como fez na quarta-feira, por exemplo, eu acho que o Palmeiras vai ter que jogar mais, vai ter que subir o nível do seu jogo para poder equilibrar, senão vai perder. O Palmeiras vem numa sequência assim, né, interessante. Vai ter o Flamengo agora, no Allianz Parque. Aí depois mais uma semana livre para poder descansar, trabalhar na academia de futebol. Terá o Fluminense fora, também jogo complicadíssimo, né? O Fluminense é um time que se impõe dentro e fora de casa. Aí tem o Atlético Paranaense, já pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores da América lá na Arena da Baixada. O Bragantino fora pelo Campeonato Brasileiro. E depois o jogo de volta no Allianz Parque contra o Atlético Paranaense, que pode colocar o Palmeiras numa final de Copa Libertadores. São os próximos 5 jogos do Palmeiras. É uma decisão atrás da outra. Entretanto, tem semanas livres, né? Já teve essa semana inteira aí para poder trabalhar. Vai ter a próxima também para poder descansar, trabalhar e tal. Então não tem nem aquela coisa, né, de reclamar porque, tô jogando bastante, né? São adversários qualificados, tudo, viagens, não sei o quê, porque o Palmeiras tem 2 semanas aí livres para poder trabalhar. O Fluminense vai jogar, né, nesse meio, que é o outro adversário. Depois do Flamengo é o Fluminense. Vai jogar a Copa do Brasil. O Palmeiras descansou, o Flamengo jogou. Aí o Palmeiras joga com o Fluminense e no meio da semana o Fluminense joga. É verdade. Estou aqui perguntando pro Flávio e pro Bruno. Eu acho que o Flamengo é favorito contra o São Paulo, né? Isso não dá para negar. Mas contra o Palmeiras,
aí já não sei, né? É um duelo que não dá para você cravar um favorito, né? Até porque são os dois principais times da América do Sul e tal. Eu acho o elenco do Flamengo melhor do que o do Palmeiras, já dei até aqui minha opinião. Acho que o Flamengo tem, nome por nome, assim, um time mais interessante. No momento, né, vem jogando muita bola, mais do que esse Palmeiras, né? O Dorival Júnior acertou a casa, defensivamente, ofensivamente. E o Palmeiras, assim, tem boas opções do banco de reservas do Abel, mas é aquela coisa que o Vanderlei disse até outro dia, né? A orquestra tá afinada. Então, entra um jogador, sai outro e o time continua rendendo aquilo que se espera. Eu acho que é por aí, né, Bruno? Na comparação dos elencos Flamengo e Palmeiras. O Flamengo tem jogadores mais desequilibrantes, assim, jogadores mais talentosos, como os 4 da frente ali, principalmente. E o Palmeiras, ele tem um conjunto muito forte, coisa que o Flamengo também está jogando bem coletivamente, né? O Flamengo não é só o talento dos seus jogadores, o time está bem, tanto que é um time que também não toma gol, não faz gol e não toma, o time está jogando bem. Mas o Palmeiras, ele tem um trabalho mais longo com o Abel, tem esse elenco junto com o seu treinador já há quase 2 anos, e é um time muito difícil de ser batido, é um time que se defende bem, é um time que dificilmente você vê assim, perdido em campo, assim, que não sabe o que está fazendo, que se perdeu no jogo, isso dificilmente acontece. Então é um conjunto forte e muito confiante, é um time que pelos títulos recentes ele joga com uma confiança muito alta nos grandes jogos, então acho que são estilos diferentes. O Flamengo é um time mais envolvente, até mais bonito de ver jogar. O Palmeiras é um time extremamente eficiente, forte, organizado, duro de ganhar do Palmeiras, é difícil finalizar contra o gol do Palmeiras, então são estilos diferentes, mas são para mim os 2 grandes times do continente. Acho que quase todo mundo tem essa opinião. Tem muita chance de fazerem de novo uma final de Libertadores e estão aí para decidir o brasileiro entre eles. Os 2 devem ser os candidatos também ao brasileiro. Então, eu até acho legal. Tem um time que é de um estilo, um time que é de outro e 2 times muito fortes e que merecidamente estão nessa situação. Fizeram por merecer estar nessa situação hoje de times dominantes no cenário nacional. Nós estamos voltando na Rádio Jovem Pan. Até um detalhe interessante, né? Sobre esse Flamengo destacado aqui pelo Bruno Prado. O Dorival Júnior nunca repetiu uma equipe 2 jogos seguidos, né? E nós temos aqui, ó, no dia 27 de julho, 0-0 contra o Atlético Paranaense, foi time A, força máxima. Depois, com o time B, bateu o Atlético Goianiense lá no Maracanã, no dia 30. A gente está voltando pro rádio, mas eu estou passando aqui, portanto, esses jogos, né? Enfim, mostrando que o Dorival não vem repetindo o time do Flamengo 2 jogos, né? Estamos de volta aqui pela Rádio Jovem Pan com o Bate Pronto, destacando esse Flamengo, Palmeiras, o grande jogo de domingo no Allianz Parque, para alguns uma final antecipada de Campeonato Brasileiro. O Bruno Prado destacou o Flamengo, eu estou citando aqui jogos, né, os últimos jogos do Flamengo, para mostrar que o Dorival Júnior não repetiu a escalação 2 vezes, né, em 2 jogos seguidos. 0-0 contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, portanto, no dia 27 de julho, ele foi com o time A, depois goleada contra o Atlético Goianiense no Maracanã com o time B no dia 30, depois no dia 2 de agosto, ele vence o Corinthians em Itaquera pela Copa Libertadores com o time A, contra o São Paulo, time B, depois volta a enfrentar o Corinthians, jogo de volta, time A, o 5-0 contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro com o time B, e aí bateu pela Copa do Brasil, conquistou a classificação contra o Atlético com o time A. Será que o Flamengo vai poder repetir, finalmente, né? A equipe titular, a equipe A 2 vezes, porque usou contra o Atlético Paranaense, né? Na vitória por 1-0 e agora tem tudo para utilizar esse mesmo time contra o Palmeiras no Allianz Parque, Mauro César. Os 11 não vai repetir porque o Thiago Maia e o Davi Luiz, que são titulares da equipe A, não jogaram contra o Atlético, são suspensos, então devem voltar, creio eu, contra o Palmeiras. E aí tem dúvida do Vidal, se o Vidal fica ou se sai, né? O Vidal é A ou B a essa altura, né? Não se sabe exatamente. O Felipe Luiz, que é mais veterano, possivelmente vai ficar fora do início desse jogo. Pelo menos acho que é uma tendência natural. Então acho que repetir os 11 jogadores ele não vai repetir. Acho muito pouco provável que ele repita os 11. Mas creio que ele repita a maioria. 16 titulares, Mauro? Podemos dizer que sim. Dá para dizer que o Vidal é reserva? Exato. Eu acho que é um time de 13, 14, 15 títulos, como o Palmeiras também. Não tem exatamente 11 titulares, né? Aquela coisa de 1 a 11. Não, eu acho que não. Eu acho que o Flamengo ele tem... Para mim é natural. Se jogar o Vidal, é titular também. Tá e acho difícil ele repetir até o final do ano, ele repetir a escalação. A não ser que ele saia de um torneio e tal, e fique só no Brasileiro, na Copa do Brasil, e perca na Libertadores, sei lá. Aí pode ser que ele tenha um espaço aí, né? Agora tem um detalhe, né? O Palmeiras tem esse jogo com o Flamengo, ele descansa uma semana, mas ele pega o Fluminense
que terá jogado na semana anterior, mas depois é o Fluminense que vai ter uma semana livre. Então o Fluminense, quando entrar em campo contra o Palmeiras, ele pode dar tudo sabendo que ele vai ter uma semana depois até voltar a jogar pelo Brasileiro, mais uma semana livre até jogar pelo Brasileiro, só depois o Fluminense vai enfrentar o Corinthians. E o primeiro jogo lá do Palmeiras não tem Danilo, não tem Scarpa. O segundo não sabemos, né? Depende aí da Conmebol, se vai ser um jogo, se vai ter uma suspensão maior. O que acho que muda muito o panorama desse jogo da Libertadores para o Palmeiras. Muda tremendamente. Duas ausências pesadas. O Scarpa é o cara que soluciona tudo, é o cara que cria situações de perigo. Quando o time está no sufoco, é ele que dá um passe, ele que bate uma bola parada e põe na cabeça de alguém para fazer um gol. Então ele faz muita falta, fará muita falta, né? E o Atlético vai ter o Vitor Roque, né? Então sai o Pablo, Poçante Pablo, né, que jogou contra o Flamengo, e joga o Vitor Roque. O que já muda também o poder de fogo do Atlético, né? Aliás, acabou de se demitir o técnico do Estudiantes, que foi eliminado pelo Vitor Roque, pelo Atlético, né? O Zelinski que pediu demissão lá na Argentina, ontem perdeu para o Argentino Júnior. O time priorizou a Libertadores, tem 20º no Campeonato Argentino, tem 28 times. Ontem perdeu mais uma e o cara pediu o boné. Qual time? O Estudiantes. Que foi eliminado pelo Atlético. Não para lugar nenhum, né? O Vélez é a mesma coisa, né? O Vélez ontem jogou com o time todo reserva, perdeu de novo. Perdeu para o Aldosivi, um dos piores times lá do Campeonato Argentino. Porque só pensa no jogo contra o Flamengo. Eles largam o campeonato lá totalmente. Como tem a média de pontos dos 3 últimos anos para definir o rebaixamento... Já é para isso mesmo. O time já está lá em sexto, um está em sexto, outro está em sétimo nesse ranking. Eu não vou cair, então põe o time, perde sem... O Independiente fazia isso, né? Lá atrás, quando ele ganhou aquela sequência de títulos. E aí incomodava. O Independiente vai cair campeão da América. Aí eles criaram esse sistema, né? Joga com a segurança, né? De não cair. Isso daí dá uma refrescada. Com relação ao Dorival, o Dorival não enfrenta o drama, né? De que tira 2 ou 3 titulares aí, o que eu vou fazer? Não perde a força. Ele está numa situação confortável. Graças à força do Flamengo, ao elenco que ele tem. Ele fica triste, Vanderlei? Quando ele olha pro banco, ele fica triste? Não, os outros choram, mas ele não. E nem o Abel. Quer dizer, são situações. A gente está falando de dois que estão distantes no que diz respeito a conforto para trabalhar. Se vai prosperar, se vai ganhar o título, temos que aguardar ainda. Mas, sem dúvida alguma, eles têm mais conforto, menos estresse. Para escalar o time, dá para poupar alguns. Mas eu acho que, sempre que puderem, não pouparão. Eles deixarão aqueles estrelados no banco, eles compreendem que o time está numa situação legal. Aliás, quando está ganhando, dificilmente tem nariz torcido. Dificilmente tem, porque o cara sabe que eu vou ficar sozinho nessa briga. O time está ganhando, eu vou torcer o nariz porque eu não estou jogando. Isso é só quando o time começa a tropeçar, quando tem um ambiente mais carregado, é que ele só melhora se eu entrar. É assim que funciona. Essa a verdade do futebol é essa.